queria que você recebesse com muita alegria e do jeito amor de ser, meu amigo Gomes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar servindo a vocês e falando de um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder dele que opera em nós. Eu queria que os irmãos, antes da gente começar, eu já te disse que te amo hoje. Se eu amo, imagina o Senhor, o nosso Pai. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 145 para a gente começar. É um cântico de louvor de Davi. Amém? A partir do verso 1. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. Meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Até aí, pulamos agora para o verso 18 e 19. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Eu quero glorificar o teu nome pela oportunidade de mais uma vez estar diante do Senhor, estar diante de uma obra linda que o Senhor tem feito nesse lugar. Deus, que eu não jogue palavras ao vento, mas que o teu Espírito sopre com fogo nos nossos corações. Fala, Senhor, aos meus irmãos, ao meu coração, aquilo que é o desejo do Senhor. Senhor, sonda os corações, porque é o Senhor quem conhece as nossas necessidades. Não sei qual é a necessidade do teu povo, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Fala de acordo com o teu querer, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Eu não gosto muito de me apresentar, mas faz parte do que eu vim fazer hoje. Alguns anos atrás eu tive o prazer de visitar Pernambuco com a seleção brasileira. Nós jogamos hoje, o irmão que foi me buscar. Eu esqueci o jogo que eu tinha feito, ele falou, é contra o Paraguai. Foi isso mesmo. Nós jogamos lá no campo do Santa Cruz. Até porque aquele que deveria ser apresentado já foi muito bem apresentado, através do louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que quando nós nos dispomos, nós entramos
nós abrimos o nosso coração, Ele faz o que Ele já começou a fazer desde o início aqui do culto. Sinceramente, muito emocionado. Eu estou muito emocionado por poder servir um Deus que realiza independente daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. Mas só que chega um momento que o Senhor quer um compromisso nosso com Ele. E é esse compromisso que Deus fez com que eu assumisse com Ele, para Ele realizar aquilo que era o desejo do coração dEle para a minha vida. Meu nome é Aurélio da Silva Gomes, mas todos conhecem como Gomes. Natural de João Pinheiro, a fazenda no interior, uma fazenda no município de João Pinheiro, interior, no noroeste de Minas Gerais. Vivi ali até os 7 anos de idade, depois fui para uma grande cidade, uma metrópole, 600 habitantes. Canoeiros. E ali fiquei até meus 14 anos de idade. Um dia, minha mãe trabalhava numa companhia de reflorestamento, matando formiga, acordando às 4 horas da manhã e voltando às 5 horas da tarde. Nós não tínhamos água quente dentro de casa, não tínhamos banheiro, não tínhamos acesso a muitas coisas. Nunca passamos fome, mas foi sempre ali meu pai e minha mãe fazendo de tudo para nos dar o melhor. E um dia minha mãe estava sentada em uma dos banquinhos fora de casa, e eu vi minha mãe triste. Eu sentei perto dela e falei: mãe, por que a senhora está tão triste? Ela disse: filho, eu queria dar uma vida melhor para vocês. Eu acho que isso é o desejo de cada mãe, é o desejo de cada pai, que seus filhos tenham o melhor. Mas naquele momento eu vi minha mãe triste. Ela estava esquentando água para a gente tomar banho. A gente tomava banho na caneca. E eu disse naquele momento: mãe, eu vou me tornar um jogador de futebol e vou dar uma casa para a senhora. Você sabe quando Deus diz que Ele sonda o coração, a intenção do nosso coração? Deus sondou a intenção do meu coração. Mesmo eu não o conhecendo, eu venho de uma família católica, o único por enquanto, transformado, lavado, resgatado, sou eu. Mas eu creio que todos os outros também vão experimentar como é servir ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz que creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu creio nisso, tomo posse e profetizo todos os dias que a minha família é do Senhor Jesus, a minha parentela é do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que todos eles serão alcançados. E ali Deus ouviu, mas sem expectativa nenhuma, no interior de Minas, não sabia o que fazer. Deus foi criando oportunidades. Eu fui para cidades maiores, a primeira 3 Marias, depois 7 Lagoas, sempre jogando, sempre buscando aquele objetivo que Deus colocou no meu coração. Com muitas dificuldades, encontrando muitas barreiras, e muitas vezes nós encontramos todos os dias. Tem dificuldades nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele sabe da perseverança e sabe que o que eu queria realmente. Eu via no futebol uma maneira mais fácil, né? A gente pensa que é fácil, de alcançar aquilo que era o meu desejo naquele momento. E o Senhor foi abrindo as portas. Bati na escolinha do Cruzeiro em 7 Lagoas, tinha que pagar. Eu falei: eu não tenho como pagar. Eu não era goleiro ainda na época, eu era atacante e dos bons, como o pastor disse que é bom. Eu também era bom. Mas o Senhor, eu não sei porquê, arrumou uma outra posição para mim. E eu bati na escolinha do Cruzeiro e perguntei: eu queria treinar. Falei com eles: eu queria treinar. E ele falou: a mensalidade é tanto. Eu falei: eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou: tá bom então, vem fazer um teste amanhã, traga luva e chuteira. Eu falei: eu também não tenho luva e chuteira. Ele foi lá, o rapaz que trabalha lá, nós conhecemos até hoje, o Markson.
e pegou uma luva e chuteira e falou: volta amanhã em tal horário. E o Senhor começou a trabalhar ali, as oportunidades começaram a surgir. Passei uma temporada no CRB de Alagoas, uma semana, foi aonde eu conheci o mar. Aonde eu conheci o mar e eu estava ali na praia da Pajuçara, não sei quem conhece lá. Eu corri ali, os treinamentos físicos eram ali. E um dia eu estava com muita sede, eu lembro muito bem. Eu falei: hoje que eu vou matar minha sede. Dei um mergulho no mar, eu não sabia que a água era salgada. Mas foi importante para ali eu ter um conhecimento de alguma coisa também. O Senhor voltou. E eu creio, porque o Senhor foi me dando experiência e abrindo as portas. Por isso que eu falo que o Senhor voltou e abriu as portas. Porque Ele já tem um plano escrito para cada um de nós. Desde quando Ele te conhece, desde o ventre da sua mãe, a palavra de Deus diz. Apesar de muitos serem criaturas, eles têm o direito de ser filhos. Depende de nós. Depende de nós. E ali eu ainda era uma criatura, mas o Senhor cuidava de mim. Assim como Ele cuida de você, assim como Ele cuida da sua casa. E o Senhor foi fazendo. Voltei para Belo Horizonte, fui para o Guarani de Campinas, depois fui fazer um teste no Cruzeiro, passei. Eu era o segundo goleiro do Cruzeiro, do Júnior do Cruzeiro. Meu primeiro treinamento de goleiro foi lá. E o Cruzeiro, naquela época, estava precisando de um goleiro no profissional, me subiu para o profissional. E eu comecei a jogar em 2002, o ano que eu conheci minha esposa, Flávia. Comecei a jogar em 2002 e as coisas aconteceram muito rápido. Eu participei de um dos grandes clubes, dos grandes times que o Cruzeiro montou, a Tríplice Coroa em 2003. Depois ganhei o Campeonato Mineiro em 2004, Seleção Brasileira. E Deus fazendo na minha vida. A gente via um mover, porque as coisas aconteciam muito rápido. Muito rápido. E Deus fazendo na minha vida e eu não fazendo nada por Deus. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Deus faz tanto por nós e a gente não faz nada por Ele. E chegou a vez de Deus me dar a oportunidade de ir para a Europa. Fui para o PSV, 4 anos, 4 títulos seguidos do campeonato holandês, ídolo da história do PSV, Deus honrando e eu na mesma. Me batizei em 2003, não por causa de Jesus, mas para casar com essa moça linda que está na minha frente. Eu não fiz por Jesus, eu fiz por ela. Ela foi uma exigência dela, que ela não casaria na igreja, com o padre, mas que tinha que ser na igreja. E eu frequentava a igreja por causa dela. E eu creio que o que eu estou fazendo hoje aqui é fruto da oração dela. Porque ela queria, ela sempre sonhou com um homem de Deus ao lado dela. E eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas orando por você e você nem sabe. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que intercedem por cada um de nós. E nós temos o maior deles, que é Jesus Cristo. Lá, mais uma transferência para a Inglaterra em 2008. Para o Tottenham da Inglaterra, passei 6 anos. Novamente. Aí já começou a colher aquilo que eu plantava. Eu comecei, por causa do acesso que eu nunca tive, eu comecei a ter acesso a tudo. E o acesso a tudo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, leva o homem à perdição. Aí muitas vezes a gente fala: Senhor, por que o Senhor não me dá isso? Porque Ele conhece você. Ele conhece você. Ele prefere não te dar do que te perder. A vontade do Senhor não é te perder. A vontade do Senhor é que você viva com Ele eternamente. Assim como Ele criou Adão e Adão se perdeu ali,
provavelmente Ele nos dá um voto de confiança também. E o Senhor foi abrindo as portas, e eu entrei num mundo que acaba com as nossas vidas. Adultério, pornografia. E eu não tinha me tornado ainda no homem que a minha esposa gostaria. E a Bíblia diz assim, ó, Gálatas 6:7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, colherá. Eu estava colhendo ali aquilo que eu estava plantando, porque a partir dali a minha vida começou a mudar. Não profissionalmente, porque até profissionalmente eu te falo, porque eu passei uma época de mais lesão que eu nunca tinha na minha vida, começou a acontecer. Eu não entendi aquilo. Sempre com o coração angustiado, pensando que, poxa, as coisas do mundo valem mais do que uma vida com o Senhor. Eu era ouvinte, mas não praticante. E nós somos chamados, além de ser praticantes, nós não somos chamados apenas para ser ouvintes. Nós somos chamados para ser ouvintes, praticantes e espalhadores do Evangelho de Jesus. Na sua casa, seu primeiro ministério começa na sua casa. Depois nós começamos a espalhar para o nosso vizinho. E eu não fazia isso. Eu mal terminava o culto, eu queria ir jantar. Gosto de comer até hoje, mas hoje eu prefiro estar na casa do Senhor me alimentando, porque a Bíblia diz que não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E eu comecei a colher as consequências daquela vida que eu vivi. Minha esposa descobriu um adultério e já abriu uma ferida no coração. E aquilo que parecia uma vida de Instagram, né? Porque muitas vezes a gente posta ali só o que é bom, a vida nossa verdadeiramente a gente não posta ali. Começou a ser algo, mas eu não, naquele momento, 2011, eu pensava, falei com a minha esposa, me perdoa, eu não quero isso mais, e realmente não quis mais. Mas só que eu já tinha plantado aquilo. As consequências viriam uma hora ou outra. Aí onde eu quero chegar, que eu não vim para falar quem é o Gomes como profissional. Eu sei que isso edifica também a vida das pessoas. Que o Senhor abençoa. Nós temos uma bênção derramada sobre Abraão, que alcançará todos nós. Não é Jesus que vai te dar um carro. Não é Jesus que vai te dar um carro. Ele vai sim te salvar, que é muito melhor do que um carro. Não é Jesus que vai te dar uma casa, mas Jesus vai te curar. Jesus vai te salvar, que é o maior plano de Deus, é a tua salvação. Jesus vai te tirar da enfermidade que Ele veio, Ele continua. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu comecei, depois passou os anos, eu pensava que estava tudo certo, mas não sabia que aquilo que eu plantei ainda estava dentro do coração da minha esposa. Eu abri espaço para que Satanás entrasse, de uma vez por todas. Eu não era líder espiritual da minha casa, muito menos sacerdote do lar. Eu não tinha autoridade sobre a minha esposa, porque eu não estava debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, naturalmente, sem palavras, sem nada, a sua autoridade está sobre a sua esposa e seus filhos. Mas nós temos que ter uma dependência no Senhor, e não tinha essa dependência. Senti um esfriamento da minha esposa, mais ou menos em 2016. No ano de 2017, no início, ela compartilhou comigo. O que está acontecendo? Ela não é de se abrir. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Não tenho sentimento por você. O único sentimento que eu tenho é que eu te amo como irmão. Irmão. Não te amo como marido. Gosto de você porque você é uma pessoa muito especial. E aquilo no meu coração, eu pensei que eu poderia com as minhas próprias forças reverter tudo aquilo, como eu tinha feito algumas outras vezes.
Mas chega uma hora nas nossas vidas que a nossa própria força não reverte nada se a gente não tiver dependência e estiver debaixo de uma autoridade do Senhor Jesus. Nada se reverte nas nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos lutando com as nossas próprias forças. E o que o Senhor mais quer é que nós entregamos tudo nas mãos dele. Buscamos. A Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega até a nós. Naquele momento eu estava distante de Deus por causa do pecado, fazia separação entre mim e Deus. E uma das piores coisas do homem, eu falo homem, mas é o homem e a mulher, é quando você se sente incapaz de aproximar do Senhor, e muitas vezes você pensa que Ele não está te ouvindo. Mas sim, Ele está te ouvindo, meu irmão e minha irmã. Mas em vez de ficar assim, ó, parado nesse lugar, você tem que dar um passo em direção ao Senhor. A nossa ação provoca a reação de Deus. A nossa ação provoca a reação de Deus. Quando Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato, Ele não falou que Ele vai abrir a porta. A ação é sua, meu irmão. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele está batendo a sua porta. Ele quer entrar, cear com você, mudar a sua história. Então, o título desse testemunho que eu poderia dar hoje para você é: Deus quer e irá mudar a sua história. Sua família é um projeto de Deus, do coração de Deus. E ali, início de 2017, eu não compreendia ainda o que estava acontecendo. Eu achava que era brincadeira da minha esposa, sim, mas era uma coisa muito mais séria que eu pensava. Começou um distanciamento depois daí, entre nós dois, discussões. E eu, com a minha própria força, tentando fazer com que ela retrocedesse naquilo que ela tinha feito. Depois de uma discussão, em setembro de 2017, ela viaja com os meus filhos e de lá eu recebo o pior mensagem que eu poderia receber na minha vida. Ela falando assim: Gomes, eu tentei te falar várias vezes, mas não consegui, mas eu vou falar por mensagem, um texto. E na hora eu estava assim no WhatsApp, e o nome dela estava aparecendo, e ela digitava, e eu falei: meu Deus, vai sair um livro aí para mim. Mas eu não sabia que esse livro, eu acho que Deus já estava me incomodando, eu já estava ali com o coração angustiado, eu estava jantando com meu irmão e com o coração angustiado. Quando eu recebo a notícia da vontade dela, que não era mais seguir comigo, que ela queria o divórcio, o chão abriu, e aí as minhas escamas dos meus olhos também caíram. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou perdendo a minha família. Estou perdendo a minha família. E naquele momento eu falei a primeira coisa: Flavinha, volta para Londres e vamos buscar em Deus. Vamos fazer com que Jesus seja a nossa estrutura, a base de tudo, porque não dá para a gente construir uma casa boa na areia, porque pode vir um vento. Como estava sendo, o vento estava ali, estava derrubando a minha casa. Eu precisaria que a casa fosse realmente derrubada, para que em Cristo Jesus o alicerce fosse feito novamente. Nós tentamos, eu tentei muitas vezes com a minha força, fazendo com que ela me acompanhasse na igreja. Ela falou: não vou fazer isso, porque por causa disso. Infelizmente, eu pensava: agora em Deus nós vamos conseguir. Mas primeiro Deus precisava transformar o meu coração, a minha vida. A maior intenção de Deus é te dar um milagre, é te dar aquilo que você necessita. Mas se não há uma libertação, uma transformação, e que a sua oração chegue ao coração de Deus, como Jesus disse que o reino de Deus, as crianças pertencem ao reino de Deus. Vinde a mim todas as crianças que pertencem ao Deus. Se você não chegar a Deus com essa genuidade,
de orar como uma criança. O que Jesus disse ali? Que vocês se tornassem uma criança. Para que se chegasse até a Ele, teria que ter um coração de uma criança, atitude de homem, mas o coração de uma criança. E quando eu entendi, isso já tinha passado alguns meses, eu entendi que eu estava em um deserto. O que significa deserto? Tratamento de Deus para a sua vida. Separação de Deus para você, para um lado, para falar: filho, agora você tem que começar a consertar coisas. Passou 2017, a coisa continuou o mesmo. Em 2018, falei: Flavinha, eu não quero separar e não vou separar. E Deus trouxe ao meu coração algo muito forte, que a família é um projeto dele, a igreja, minha igreja lá em Londres, a nossa igreja abriu uma campanha, Família Projeto de Deus. Deus começou a falar comigo através de pessoas ou através mesmo da palavra, porque Deus, Ele cuida de você, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes, mas é nos detalhes que Deus quer falar comigo e com você. E ali Deus me levou para o deserto para tratar, e eu fui entendendo aquilo que Deus queria fazer comigo. Mas mesmo assim, muitas vezes a transformação do homem não se dá de uma noite para o dia. Nós temos que viver coisas dia a dia e aprender. Nós não vamos deixar de errar, meus irmãos. Infelizmente nós somos pecadores, mas o Senhor, Ele se agrada de um coração quebrantado e contrito, quando há um arrependimento genuíno e há uma transformação verdadeira. E Deus via que eu estava tentando, mas muita coisa, Deus começou a falar comigo. Uma das primeiras coisas que o Senhor começou, além da mudança, o Senhor começou a trabalhar comigo em várias áreas. Mas antes disso, nós já não estávamos mais alguns meses dormindo juntos. Eu já tinha descido para o meu quarto de guerra, no porão de casa, no primeiro andar da casa. Eu tinha descido. Eu decidi porque a minha esposa me rejeitava como homem. Eu não poderia mais passar por aquilo. Era um sofrimento. Porque, poxa, eu tinha intimidade ali, eu não tinha mais uma vida de homem, de marido e mulher. Eu falei: não, Senhor, eu não aguento assim. E fui ler livros, fui buscar na palavra. E ali já no meu quarto de guerra, algumas semanas, alguns meses já, eu orava ao Senhor todos os dias, buscava ao Senhor, lia a Bíblia. Eu estava me aproximando de Deus e me preparando para que o Senhor transformasse a minha vida. Mas eu ainda estava focado demais na restauração do meu casamento, restauração da minha família. E ali Deus começou a falar comigo, e no dia que ela voltou do Brasil, em 2018, ela falou: Gomes, eu quero o divórcio. Vamos fazer amigável. Vamos fazer, eu não quero ter confusão com você. Vamos fazer amigável. Aí eu não dei a resposta para ela, desci para o meu quarto de guerra e falei: Senhor, em lágrimas, aquilo deu eu muito, em lágrimas eu falei: Senhor, eu não quero ficar mal com a minha esposa. Eu sei que o Senhor abomina o divórcio, o Senhor odeia o divórcio. Mas o que eu faço antes de eu falar o que eu faço nessa situação, o Espírito Santo de Deus cessou minhas lágrimas e disse assim: você quer agradar a mim ou a ela? Aí eu fui: Deus, deve ter alguma coisa na tua palavra que fala sobre isso. Fui na Bíblia, Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou eu tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a Deus, agradar a homens, não seria servo de Cristo. E aquilo falou comigo. Eu voltei e falei: Flavinha, não vou te dar o divórcio. Se você quiser, entra no litigioso. E ela falou: beleza então, Gomes, eu não queria assim, mas vai acontecer. Ela ligou para o advogado no Brasil, o advogado entrou em contato comigo, eu não respondi.
E eu falei, agora passou, né? Mas só que vinha mais coisas pela frente. No dia 10 de agosto vencia o nosso contrato, a gente morava de aluguel lá em Londres. E ela já não tinha desejo mais de morar na mesma casa que eu morava. E eu comecei a buscar o Senhor de uma forma sobrenatural para que Deus impedisse aquela separação de casa ali agora. A gente já estava separado de corpos. E eu criava grupo de WhatsApp e falava, meus irmãos, me ajudem em oração. Eu tenho até o dia 10 de agosto para o Senhor fazer um milagre. E chegou o dia 10 de agosto. E Deus não fez. O dia mais triste da minha vida. Deixar os meus 2 filhos e a minha família. Ela foi para um lado, eu fui para outro. Viver uma vida que eu estava desacostumado a viver. E quando isso aconteceu, é porque Deus queria ter intimidade comigo. Ali ainda não estava bom, Deus queria me transformar. Mais ainda. E Deus começou a me lapidar, e começou a falar comigo, a trazer à minha memória coisas que eu tinha esquecido. Uma delas, eu morava com um jogador chamado Augusto Recife. Se eu creio, ele é daqui Eu morava com um jogador na mesma casa, antes de casar, no apartamento. E Deus trouxe a memória do Augusto Recife e trouxe uma memória, uma situação que tinha acontecido quando eu morava com ele. Algum de vocês deve lembrar do Banco Real. O Cruzeiro tinha conta no Banco Real. E uma vez chegou uma carta do Augusto Recife, para o Augusto Recife do Banco Real, e lá tinha o telefone do banco com o código de ligação para fazer tudo que você queria, transferência e tudo. O Augusto Recife já estava no profissional há algum tempo, ele ganhava mais do que eu, e eu vi naquilo ali a oportunidade de fazer algo para mim. O que eu fiz? Eu liguei para o banco como se fosse o Augusto Recife e transferi um valor que eu nem sei quanto que era na época. O que aconteceu? Eu roubei. Mas Deus estava trazendo a existência, trazendo coisas ali que eu tinha feito na minha memória para que eu pudesse consertar, para que eu não pudesse. A Bíblia fala que não deveis nada a ninguém. E ali ia a vergonha. O Espírito Santo me incomodando para que eu consertasse com Augusto Recife. E como que eu vou fazer? Aí um dia não teve jeito, eu tive que consertar com Augusto Recife. O Espírito Santo foi muito claro, é hoje que você tem que fazer. Eu voltando de um treinamento, dentro do carro mesmo, eu lembro, era um dia de chuva, eu mandei uma mensagem para Augusto Recife, falei assim, meu irmão, você é crente. Porque o crente entenderia aquilo que estava acontecendo. Expliquei para ele, olha, estou passando por uma situação muito difícil da família, e Deus está querendo que eu conserte algo com você. Eu te roubei, meu irmão, eu quero o número da sua conta. Beleza, ele falou, não precisa, Gomes, que isso, não precisa disso, não precisa, não quero. Eu falei, por favor, eu preciso fazer isso. Mandei o valor para ele. Na época, algo que Deus colocou no meu coração, e era exatamente o que ele estava necessitando no momento. Então Deus usou minha situação de conserto ali, de arrependimento, de transformação, para que eu pudesse abençoar a vida dele e ainda me ficar livre daquilo que me prendia, das correntes que me prendiam, daquilo que Satanás poderia me acusar. Minha vida caminhou. Novembro, eu falo nos mínimos detalhes, que em novembro de 2018, eu recebo algo. Foi um livro, não sei se tem oportunidade de colocar aí, um livro de quem eu nem conhecia. Não é esse, não, o outro. Esse também foi parte do testemunho. O outro, tem um outro. Foi não? Mas então eu mostro aqui, ó. Deus usando pessoas.
Uma pessoa que eu nunca conhecia, dos Estados Unidos. Uma pessoa dos Estados Unidos me mandou esse livro e disse na capa, aqui está escrito em inglês: o melhor para você e sua esposa ainda está por vir. Uma pessoa que eu nunca tinha visto. Torcedor do meu clube que eu estava jogando. Eu falei, mas como, Deus? Ele não conhece, ele não sabe, ele sabe quem eu sou porque ele torce para o Watford. Mas eu nunca comentei nada com pouquíssimas pessoas. Como que o cara está morando nos Estados Unidos vai? E eu estou fora de casa. Eu me apeguei naquela palavra. Me apeguei naquela palavra porque Deus estava falando. Usava campanhas, usava cultos. Nós fomos em um culto, eu fui em culto em Miami. E lá tinha uma campanha também, Família Projeto de Deus. E naquele momento, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, eu quero sim. Mas ali eu já estava entendendo o plano de Deus total para a minha vida. Tive muitas revelações que o Senhor queria me usar, através de pessoas. O Senhor queria me usar aqui, para que o nome dele fosse engrandecido. E eu falava, não, eu vou esperar eu terminar minha carreira, para que depois eu pudesse, para que pudesse acontecer. Passou 2018, e eu já tinha esquecido até do processo até do divórcio que a minha esposa falou que ia entrar. Quando no dia 10 de janeiro de 2019 eu recebo uma da segunda slide lá. Segundo slide que foi posto ali. O outro. Exatamente. O pedido de divórcio. Está lá que foi 19/12 de 2018, às 15h30, foi quando entrou no fórum de Southampton, na Inglaterra. E ali todas as descrições, porque Flávia Soares Gomes, ali, o endereço dela. E ali, falando que ela queria se divorciar. E eu pensei, agora vai acontecer, porque aqui nada passa. Mas só que muitas vezes é nesse momento que a gente se desespera. Mas o Senhor foi tão bom comigo que naquele momento eu falei assim, agora que eu vou buscar o Senhor. É porque agora que vai vir a minha vitória. Comecei a abrir uma campanha. Eu falei, eu sozinho, eu falei assim, eu tenho que fazer algo. E Deus usou uma pessoa e falou assim, ó, você tem que tocar o coração de Deus, faça algo para tocar o coração dele. Ele falou, o que você pode fazer em Londres? Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é orar de madrugada no monte aqui, que não tem monte, mas orar de madrugada no frio. E eu abri uma campanha sozinho, que é o vídeo que tem ali. A gente pode colocar o vídeo lá, se tem o vídeo. Foi o vídeo? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, hoje, dia 4 de fevereiro de 2019, o Senhor me trouxe a esse monte, numa campanha de 21 dias, hoje é o terceiro dia, as condições não são as melhores, mas é isso que o Senhor deseja de nós. Se nós precisamos de um milagre, nós temos que provocar esse milagre. Porque o Senhor é um Deus que gosta que nós corramos atrás daquilo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos o nosso milagre, mas nós não vemos, nós não pagamos um preço por isso. E o Senhor me trouxe até aqui. E é daqui que vai sair o meu milagre em nome de Jesus. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de fevereiro. Porque esse vídeo vai fazer parte do meu testemunho. Do testemunho da minha família restaurada, da minha vida restaurada, da minha esposa restaurada, da nossa família restaurada. Porque eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa é do Senhor Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E não é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê.
Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Esta é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não sei se todos conhecem a história de Neemias. Neemias diz que quando o povo dele, ali no livro de Neemias diz que quando o povo dele começou a restaurar os muros de Jerusalém, primeiro ele teve que começar a trabalhar por onde os inimigos estavam entrando, as brechas. Eu tive que começar a tapar brechas. Mas quando eu comecei a restaurar essas brechas, o inimigo ele se levantou. Neemias fala isso também, que o inimigo se levantou. E muitas vezes quando a gente está se aproximando de Deus, muitas coisas começam a acontecer. E começou a acontecer. Veio a primeira audiência de divórcio. A primeira audiência de divórcio em junho de 2019. E eu pensava, Senhor, o que é isso? Uma situação muito estranha, a gente comentando depois. Eu falo que o advogado dela foi usado pelo diabo, e foi mesmo, porque todas as audiências ele falava, vai ser uma guerra, falou para ela, vai ser uma guerra. E aquilo muito estranho, e a gente participou dessa audiência em 2019, em junho, e depois mais outra, e algumas, eu creio que o próprio Deus foi adiando, foi revogando, e na Europa não acontece isso. Não acontece isso. Eu, voltando um pouquinho, no início de 2019, depois que eu fiz essa campanha, eu tive uma lesão na coluna, eu fiquei 1 mês fora. E nesse 1 mês fora, eu perdi minha posição no time. E aquilo machucou meu coração. E um dia eu cheguei no treinador e falei muitas palavras que um cristão não podia falar. Eu estava vivendo uma situação na minha família e naquele momento o que eu mais precisava era um apoio do clube. E eu queria jogar, eu queria continuar jogando. Mas Deus queria trabalhar algo a mais no meu coração na questão do perdão. Porque perdão, quando você libera o perdão, ele abre portas. O perdão, ele quebra cadeias. Ele muda a sua história. Talvez hoje você tenha alguma pessoa que veio à sua mente, aí você está dormindo com essa pessoa, é dia de você ligar para ela e pedir direcionamento do Espírito Santo para você pedir perdão ou perdoar essa pessoa. Porque talvez seja isso que está travando a sua vida. E quando Deus começou, eu fiz isso e foi muito mal, o clube já não queria mais. Eu tinha mais 1 ano de contrato, mas o clube não queria mais. E voltei de férias em junho para começar mais uma temporada, e o clube já buscando outros clubes para mim. Não me queria mais ali, porque eu tive um argumento com o meu treinador. Nós fomos para a Áustria, treinar na Áustria, e lá o Espírito Santo me incomodou muito. Você tem que pedir perdão para o seu treinador. Eu falei, meu Deus, pedir perdão. E eu resistia. Um dia o Espírito Santo novamente falou, é hoje. E ele separou o treinador e o treinador de goleiro para ficar os últimos a ficar no campo, e eu fiquei também. Eu fui e falei assim, olha, passou muitas coisas, mas eu quero dizer que independente se eu estiver jogando ou não, eu quero ser útil para vocês, eu preciso que vocês me perdoem por cada palavra que eu falei. E o Senhor trabalhou naquele momento de uma forma tal que eles assustaram, e eles falaram assim, ó, nós também queremos pedir desculpa para você, porque nós deveríamos ter agido de forma diferente. Então já quebrou ali aquele gelo. Naquele mesmo ano, eu comecei a jogar, nós fomos para a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. Meu contrato terminaria no ano seguinte, em 2019, né? 2019. E quando isso aconteceu, eles vieram, as mesmas pessoas que queriam que eu saísse no ano anterior, falou assim, olha, nós queremos que você fique por mais 1 ano. É por isso que eu falo que o perdão abre portas. Então, Deus começou a trabalhar isso, porque sabia que eu passaria por situações que eu precisaria perdoar.
Então, quando ele fez isso, eu fiquei sem entender, mas lá na frente eu entendi tudo que Deus, porque Deus não precisa nos explicar no momento, Ele vem te explicar depois, Ele vem te mostrar cada detalhe. Então, naquele momento eu falei, poxa Deus, que louvado seja o nome do Senhor, porque... Mas naquele momento eu ainda estava em dúvida, porque eu estava passando por um processo de divórcio, eu não queria mais ficar na Inglaterra. O que eu fiz? Orei ao Senhor. Orei ao Senhor e falei, Deus, me dá um sinal dentro de uma semana do que eu devo fazer. Deus usou a minha irmã, no dia que eu tinha que dar a resposta, minutos antes da pessoa me ligar, para falar, olha, isso é um presente de Deus para você. É o próprio Deus que vai assinar esse contrato. Não é você que vai assinar, é o próprio Deus que está assinando esse contrato. Aquela resposta veio, assinei, mas um contrato que Deus tinha propósito muito maior, não só no meu trabalho, mas que fazer na minha vida e na minha família. 2019 passando e nada acontecendo. Quando novembro de 2019, acontece uma situação que eu falo assim, Deus, eu desisto. Não estou vendo o agir do Senhor, a minha esposa não mudou, está tendo audiências. Eu desisto, eu cansei. Eu entrego nas tuas mãos tudo que o Senhor queria. Eu entrego nas tuas mãos. Não sei se isso vai acontecer mais. Aí foi quando, em dezembro, eu conheci essas bênçãos aí, que vocês têm o privilégio de ter como pastores. Assim como a palavra da igreja é amor, eu senti um amor tão grande que eu falo para minha esposa, falo sempre da vida deles, o quão intenso foi aquilo ali, porque foi o próprio Deus que preparou os momentos. Nesse encontro, aí vem o livro da pastora Thalita. Fui no culto e uma dedicatória dela para Flávia. Fui no culto e falei, poxa, eu quero esse livro. E a gente comentando depois, o pastor disse assim, esse livro vai falar tremendamente com a sua esposa. Mas eu na hora, eu amém, né? E realmente, ela veio para o Brasil em dezembro, leu o livro durante o voo, e ela falou que o Deus falou tremendamente com ela através do livro. Então Deus cuidando ali, mesmo com a minha, já não estava sem força, e eu já estava praticamente decidido a não. Eu falei, eu vou seguir o meu rumo. Apareceu uma pessoa no meu caminho e nesses anos todos eu me consagrei ao Senhor. Nem sair de casa eu saía, era de casa para o trabalho, trabalho para casa, de casa para a igreja. Aí teve um ministério de homens que Deus confiou lá a mim, para que eu pudesse começar a ajudar no ministério de homens, eu fazendo a obra de Deus, e nada acontecendo na minha vida, aos meus olhos. Mas nesse mesmo mês, quando eu desisti, Deus começou a trabalhar no coração dela, de uma forma sobrenatural. No dia 31 de dezembro de 2019, ela mesma relata que o Espírito Santo de Deus fala para ela, ele está voltando para casa. Ele está voltando para casa e pode se preparar. Não era assim, olha, você quer que ele volte para casa? Não, porque quando Deus determina, Ele afirma, Ele determina e Ele cumpre. Porque Ele conhecia a intenção do meu coração. Você lembra daquela passagem lá de Ezequias? Quando Ezequias já estava praticamente sentenciado à morte, estava doente, ele chorou diante do Senhor e falou, meu Deus, eu te sirvo de tal maneira. Deus acrescentou 15 anos a mais na vida de Ezequias, o rei Ezequias. E é quando Deus via o meu choro, e a promessa de Deus é colher cada lágrima que sai de mim. Não é porque eu sou homem que eu não tenho que chorar, não. Eu tenho que me derramar diante do Senhor em determinadas situações. E Deus quer que você se derrame diante dEle. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Ele quer e irá mudar a sua história. Só depende de você, não depende da vontade de Deus. A vontade de Deus, nós já temos acesso da vontade de Deus. Nós conhecemos a palavra.
Nós sabemos do poder dele, mas muitas vezes ele não quer te dar aquilo que você deseja, ele quer te dar aquilo que você precisa. Imagina se ele te dá aquilo que ele deseja. Ele tem o poder de te dar todas as coisas, mas ele vai te dar aquilo que você precisa. E naquele momento eu estava precisando da minha família, porque a obra que ele começou em mim, ele é fiel para terminar. A obra que ele começou na sua vida, ele é fiel para terminar. Isso vale para todas as áreas da sua vida, não é só na sua família, é no seu trabalho, é em tudo. Deus quer te abençoar, mas Deus deseja um coração de Ezequias, naquele momento, um coração de criança, de se derramar e falar para Ele, declarar a palavra dEle. Senhor, mas o Senhor fala na sua palavra que é isso. Eu falei para o Senhor e disse numa oração, já um pouco, Deus usou um e-mail em 2020 já tinha desistido, e Deus usou um e-mail para que eu não abandonasse aquilo que eu estava buscando, que era a minha família. E no e-mail falava: olha, eu fiz isso e me arrependi, não faça isso também. Hoje eu queria ter minha família e não tenho. E eu fiz uma oração ao Senhor naquele momento e falei assim: Deus, a situação é essa, eu sei que a tua vontade prevalece sobre todas as coisas. Mas na minha oração, Deus conheceu o meu coração e naquele momento eu, em lágrimas, eu falei assim: Senhor, se o Senhor quer a minha família restaurada, vai partir da minha esposa, isso no dia 8/1/2020, vai partir da minha esposa, e o sinal será que ela vai vir como aquela menina que eu conheci em 2019. Beleza, fui. Nós sempre saímos. Fiz aquela oração porque a irmã mandou aquele e-mail. Eu mais uma vez entreguei nas mãos do Senhor. E no dia 14, normalmente nós saímos toda semana para jantar com os nossos filhos. E no dia 14 de janeiro de 2020, nós saímos mais uma vez para jantar. E foi mais uma vez uma bênção ali, a comunhão nossa. Deus criou um clima muito, muito bacana. E aí quando eu volto para casa, fui deixá-los em casa, ela fala assim: Gomes, eu preciso falar com você. Preciso falar com você porque vamos pedir os meninos para sair. Eu falei: nossa, já vem falar de divórcio, agora é eu que estou querendo mesmo. Porque eu pensava que Deus estava colocando uma pessoa no meu caminho. Eu pensava que Deus estava colocando uma pessoa no caminho, mas não era isso que Ele queria. Talvez Ele tenha usado essa pessoa para tocar no coração dela, mas não vai ser sempre assim, vai ser sempre dessa maneira. Naquele momento, ela volta ela dentro do carro, ela fala assim: poxa, você sabe como, quando eu decido uma coisa, eu decido. Eu estava realmente com vontade, querendo de divorciar. Agora eu não sei se eu quero mais. Agora eu não sei se eu quero mais. Agora eu não sei se é isso que eu quero mais. E quando ela falou isso, ela mal falou, me deu um beijo e saiu correndo do carro. E essa tinha sido a minha oração naquele dia, no dia 8. Que o Senhor me desse a mulher que eu tinha conhecido. E quando nós nos conhecemos, foi exatamente assim que ela agiu. Ela me deu um beijo e saiu correndo. A mesma atitude. E naquele momento, do dia 14 de janeiro, eu fiquei sem saber, mas aí Deus me fez lembrar dessa oração. Você não orou dessa maneira? E quando isso aconteceu, ela saiu, foi para dentro da casa dela, eu fui para minha casa, porque já estava tarde, e eu pensando: Senhor, e agora? Ela me liga no meio do caminho. Eu falei: nós precisamos conversar, né? E ela: sim, nós precisamos conversar. E marcamos a data da nossa conversa, dia 17/1. Colocamos tudo sobre a mesa. E eu falei: vamos convidar nessa noite, vamos fazer uma oração e convidar o Senhor Jesus para selar esse momento. E Deus restaurou o meu casamento depois de 3 anos de deserto.
que foi revelado, Deus usou essa pessoa para escrever. O melhor para você e a sua esposa ainda está por vir. Nós estamos vivendo agora em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o homem, ele tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. De que maneira que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela, dando a vida por mim e por você. Se preciso for, meu irmão, minha irmã também. Nós temos que dar a vida pela nossa família, nós temos que dar a vida pela nossa esposa, amá-la e respeitá-la de uma forma que agrade o coração de Deus, porque a tua família é projeto de Deus. A tua família é algo que Deus construiu para que seja boca dele nessa terra e falar assim: ali vai uma família do Senhor, ali vai uma família abençoada pelo Senhor. E o que eu tenho a dizer para essa noite, para a gente finalizar, meus irmãos, que o meu tempo já foi. Em junho de 2019 eu recebi uma palavra do Senhor, que essas coisas que o Senhor falando, e Deus me falou através dessa palavra, Eclesiastes 9, 7, exatamente quando eu estava voltando para Londres. Eclesiastes 9, 7 a 10 diz assim, ó: portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do céu. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E a palavra que eu tenho para deixar para a igreja nessa noite: independente, meu irmão, daquilo que você esteja vivendo, você é filho. Você é filho. E Deus, não se esqueça disso nunca na sua vida. Deus cuida de você nos mínimos detalhes, em todos os detalhes. Eu venho lembrando até hoje, poxa vida, é verdade, olha, Deus realmente realizou na minha vida dessa maneira. Deus cuidou desse jeito. Deus quis que eu continuasse na Inglaterra por mais um ano, que era plano dele renovar e restaurar a minha família. Mas tome uma posição diante do Senhor em nome de Jesus. Tome uma posição e fala assim, declara: a minha família é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, essa doença não me pertence, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Não há nada, meu irmão, a última palavra é do Senhor. E a palavra que eu deixo para vocês nessa noite é o Senhor dizendo, não eu. Jeremias 29, 11 a 13. Eu é quem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Eu é quem sei, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis. Tem algo, tem uma ação da nossa parte, tem uma ação para que provoque a reação de Deus. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meus irmãos, durante 2 anos, não é me gabando, mas eu posso contar nos dedos os dias que eu não orei às 3 horas da manhã. E Deus me levou a orar pela igreja, Deus me orou levar pelos irmãos, não só por mim, pela minha causa. Tem muitas pessoas precisando da sua oração, e aquilo que Deus está fazendo é nos chamarmos para isso. Deus está chamando não um povo para ouvir, mas um povo para praticar e espalhar as boas novas do Senhor. E é isso que Deus está fazendo no seu coração, na minha vida. E eu tenho certeza que Ele irá continuar a fazer, porque a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, amém? E aquele que precisa de alguma necessidade, aquele que está afastado do Senhor por alguma forma,
aquele que tem tanta gente. Eu vou tomar liberdade aqui, pastor. Fica de pé, por favor. Eu vou tomar liberdade aqui, Senhor, pelo Espírito Santo, de convidar você que está afastado do Senhor. Talvez você veio aqui para ver o homem, mas você encontrou com Jesus nessa noite. Não sou eu quem vai te dar nada, mas você conhece aquele que pode fazer por você aquilo que eu não posso fazer. Você conhece aquilo que faz por você aquilo que o pastor não pode fazer, aquilo que a pastora não pode fazer. Então, se você nessa noite, você precisa de um renovo, de um conserto, você precisa de um milagre do Senhor, dê um passo de fé. Aquele que precisa de uma reconciliação com Jesus, aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus e quer conhecer esse Jesus que fez um milagre na minha vida e quer que faça na sua vida também. Muitas vezes na minha vida eu era chamado na frente, talvez eu perdi muitas oportunidades de alcançar aquilo que o Senhor quis fazer na minha vida, porque eu não me dispus a dar um passo na direção a Ele. Lembra aquilo que eu disse? Quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então, meu irmão e minha irmã, aquele que quiser, na liberdade do Espírito, vem à frente. Vem à frente em nome de Jesus. Venha receber mais do Senhor, uma cura, uma libertação, um milagre. Aquele que está afastado do Senhor, que falou, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está precisando de uma transformação genuína e verdadeira, assim como Deus fez na minha vida, vai fazer em você também. A cura e libertação do Senhor nas nossas vidas. Deus está te chamando, é hoje. Um dia Deus me chamou e falou assim: eu quero que você pregue